Na verdade, eu começo na década de 80. Né? E, assim, publicamente, no Salão dos Novos, em 82. E depois, no ano seguinte, 83, no Salão do BNB, que inclusive a Jaqueline comentou na fala dela, e no Salão da Unifor Plástica. Que era e o Salão de Abril. Né? Então, a década de 80, os anos 1980, na verdade, o movimento artístico se dava em torno dos salões. Né? O Salão da Unifor, o Salão do BNB, o Salão de Abril, o Salão Nacional, o Salão do IBEU, o Salão da Teleceará. Então, e é até interessante falando isso, porque hoje a gente tem tão poucos salões. Assim, o único que continua, que resiste, é o Salão de Abril. Né? Mas havia-se uma necessidade de... A cidade não oferecia uma vida cultural ou possibilidades do artista, de projeção do artista. Então havia essa necessidade desse êxodo, desse fluxo, que já vinha inclusive de gerações passadas. Né? Raimundo Sela fez isso, Antônio Bandeira, Aldemir Martins, aí a gente vai ter na geração seguinte, depois Zé Tarcísio, o Sérgio Esmeralda. Aí na minha geração, Maurício Coutinho, o Frota, o Eloy. Né? E aí também eu escolhi Recife, Pernambuco. Né? E fiquei muito vinculado ao Centro de Comunicação e Arte da UFPE, onde existia uma cena também muito ligada ao movimento dos anos 1980. Né? Mas fazendo esse trânsito, acompanhando o Salão do Estado de Pernambuco e indo às bienais. Né? E no final dos anos 80 morei em São Paulo um período. Né? Assim, de 85 a 87, por exemplo, a presença dos neo-expressionistas na Bienal de São Paulo, essa presença me tocou, assim, Anselmo Kiefer em particular, em aquela pintura matérica, a presença também das assemblagens, as grandes dimensões, a quebra do suporte, dos materiais. E depois voltei para Pernambuco, e em Pernambuco a coisa do sagrado e do profano, da cultura popular e do erudito, tudo isso foi ajudando assim na formação do meu trabalho nessa cena. E no final dos anos 80 participei de um coletivo em Recife, fizemos 2 exposições com uma certa repercussão local, e a última chamada Formiga Sabe que Roça Come, e foi uma experiência assim interessante porque era itinerante, era uma exposição que se dava num espaço oficial, no Museu do Estado. Essa exposição depois se deslocava para a zona portuária, para os cabarés da zona portuária e ocupamos sobrados da zona portuária. E depois levamos a exposição para céu aberto na praia, uma coisa bem popular, e também com outras linguagens. Era um momento que a Escola de Comunicação e Arte agrupava pessoal do cinema, com Cláudio Assis, o Lírio, né? E na música, o Mundo Livre S.A., enfim. E aqui em Fortaleza, assim, com o grupo Fatura Exposta, nós também fizemos um contato, uma exposição, isso já no início dos anos 90, que se chamou 100 Depois, que era 100 depois de Raimundo Sela, né? 100 anos depois de Raimundo Sela, que foi no MAUC, no Museu da Universidade. Esse mesmo grupo de Recife, o Formiga Sabe que Roça Come, aqui no Museu da Universidade. Nos anos 1980, aqui em Fortaleza, além dos salões, se dava na Casa de Cultura, Raimundo Sela, que hoje é a Academia Cearense de Letras, tinha José Guedes, Heloísa Joaçaba, e criava um certo movimento, um certo número de artistas em torno da Casa de Cultura. O MAUC da universidade, com a volta de Eloy do Parque Lage, né, volta do Rio e ele, em torno da gravura e um certo movimento.
umas exposições interessantes no Museu da Universidade e na Casa de Cultura Alemã. Esse período aqui também vai estar ligado a um movimento político, que eu acho que isso é interessante para a gente perceber na formação de alguns coletivos, no caso do Grupo Aranha, que está muito ligado ao momento. Assim, a Maria Luísa se torna a primeira prefeita mulher na cidade e é também o primeiro governo popular do PT. Entre as capitais do país havia uma certa expectativa, uma certa euforia. O Grupo Aranha está muito vinculado, muito ligado a esse momento. E apesar de voltado para um micro contexto da Praia de Iracema, mas eram questões universais, assim, a questão da poluição sonora, a questão do meio ambiente. Enfim, era esse o clima que eu acho que estava em consonância com o resto do país. Apenas estávamos no quintal do país, à margem de ir na periferia. As grandes exposições ficavam no eixo mesmo, Rio-São Paulo, quando muito Pernambuco pela cultura da cana-de-açúcar, a Bahia pela cultura do cacau, mas o Ceará teve um ciclo muito pequeno que foi do algodão e da carne seca. E a gente ficou mesmo todo esse período à margem disso. Isso só vai mudar no final dos anos 90 com o BNB, com o Dragão do Mar, as escolas, o Instituto Federal, que cria um curso tecnológico de arte, a Gama Filho, que cria um curso de artes, enfim. Mas se passaram aí quase 2 décadas. E, Herbert, tem a formação em escola ou algo parecido, ela não acontece das artes? Nos anos 80 não havia. Quer dizer, a gente vinha, se a gente fosse falar de formação de arte, a gente vai ter como algo assim próximo de uma formação que seria a SCAP, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, muito focada e até 1958. Mas nos anos 80, o artista que quisesse uma formação em arte teria que sair. Essa é a razão para ter ido a Pernambuco, estudar na Escola de Comunicação e Arte, que era inclusive ligada à licenciatura. Como aqui não havia esse curso, então quem estava interessado no meio acadêmico procurava áreas afins. No meu caso, eu fui para letras. Tanto é que esses meus primeiros trabalhos o texto está muito presente. Talvez esse diálogo aí com a poesia concreta, o uso da palavra, a palavra, a imagem. Mas eu fui fazer letras porque em letras eu iria estar mais ligado aos movimentos literários que naturalmente correspondem aos movimentos também artísticos de um modo geral. Ou quando não, outros artistas foram para a arquitetura, mas não havia. Isso só no final dos anos 90 é que nós vamos ter uma escola de arte. Imagina aí, quase aí beirando o século XXI. Você falou da presença da gravura na formação de alguns artistas do coletivo. Esse é o tipo de suporte que as pessoas comentam muito pouco no período, e que por coincidência a Ana Cunha, que vai fazer mesa com você, também. O Eloy, quando ele volta do Rio, ele cria esse movimento em torno da gravura a partir de uma máquina que tinha na universidade, que já tinha um acervo e já estava ligada à questão da literatura de cordel, que faz parte assim, da nossa cultura. E depois o Eloy, depois desse movimento da universidade, vai ter um grupo, que é o Grupo Tauap, formado pelo Eloy, Roberto Galvão, o Sérgio Lima, o Sebastião de Paula. O Sebastião de Paula participou também do Fratura Exposta, que é um movimento que, na época, o trabalho do Sebastião não tinha muita repercussão
em relação aos outros do grupo, mas dos anos 90 e a partir também do grupo Tauap, teve uma projeção e continua produzindo, continua ativo, né? Atualmente, a universidade está com um novo grupo chamado Matrix, né? Que é de gravura, e alguns artistas remanescentes dessa geração, como o caso do Sérgio Lima, né? E outros novos, como alunos do Instituto Federal, né? Então, é algo que a gravura se torna ainda forte, né? E a gente percebe isso no Salão de Abril, a presença da gravura. Aqui tem uma coisa que é muito mais, faz um pouco disso. Bom, nós tivemos alguns coletivos que precisam de uma investigação maior. Acho ótima essa oportunidade da exposição, que é como o Marcelo falou, acaba sendo filtros e a gente vai percebendo então algumas lacunas e também vamos criando novos discursos em cima do que desse olhar, desse passar desse tempo. Mas grupos como Brigada Muralista, que se sabe muito pouco, Interferências, que é um outro grupo também, que foi de um curto espaço de tempo. Mas, sem sombra de dúvida, os dois grupos fortes é o Grupo Aranha e o Grupo Fratura Exposta, né? Tem em comum a questão da pintura, mas o Grupo Aranha era um grupo mais ativista, mais ligado a uma utopia, né? Acho que aí de uma reminiscência assim, da contracultura ainda, daquela utopia de transformar o mundo, de mudar o mundo. E o Grupo Fratura Exposta, que assim, já pega mais a segunda metade dos anos 80, é um grupo de jovens da periferia, não tinha esse interesse político partidário ou essa vinculação partidária, como a gente vai ver de certa forma nos trabalhos do Grupo Aranha com a administração da Maria Luísa. Quase todos os projetos da prefeitura nessa época, o Grupo Fratura Exposta estava presente. O Grupo Aranha, né? O Grupo Fratura Exposta, que é realmente de jovens dos anos 80, que estava à margem da cidade, na periferia da cidade, e aí eles vão se voltar para as questões políticas, mas com um humor, né? Uma certa ironia e uma crítica, né? E muito ligada à questão da mídia, da publicidade, da cultura visual, de quadrinhos, né? Havia essas diferenças. Enquanto o Grupo Aranha, se discutia muito isso entre o grupo, a questão da diluição da autoria, de ter um trabalho mais aberto, mais colaborativo, mais participativo, quer dizer, algumas discussões assim, no grupo, mas bem ou mal o grupo fez isso, né? O Fratura Exposta não, era cada qual com o seu trabalho e dá para perceber isso na diferença de cada trabalho, né? Mas foi um grupo que logo no final dos anos 80, acho que a saturação do mercado e a avidez também do mercado de encontrar coisas novas, vão encontrar no grupo Fratura Exposta uma possibilidade de renovação desse mercado, né? Então, a Dodora na Arte Galeria, o Olívio Tavares vai fazer uma exposição em São Paulo com o grupo Fratura Exposta, né? E eram jovens da periferia que não estavam muito preparados para esse embate com o mercado, né? Agora, se a gente ver isso passado essas 3 décadas, né? O do grupo do Aranha, a gente vai ter o Hélio Rola, que tem uma produção compulsiva, né? Não é ligado às redes, às mídias, né, eletrônicas. Então, ele produz absurdamente, né? Um artista que merecia assim, um olhar investigativo sobre a produção dele e que está no limbo. Aliás, vários da geração deles, né, desses artistas, estão no limbo, como Sérgio Lima, né, que é dessa geração também. E com o Hélio Rola, o Eduardo Eloy continua produzindo, né? Do Fratura Exposta, só o Sebastião de Paula é que continuou com a gravura muito forte. Os outros artistas foram engolidos pela publicidade, principalmente. É o caso do Cardoso
e do Mário Sanders, que agora estão voltando, né? E o Jorge Luiz foi para a educação, para a arte e educação, né? Continua produzindo, né? Mas eu acho esse seminário importante porque a gente pode, a partir dele, pelo menos assim, pensar a cena cearense em consonância com a cena nacional, né? E da gente que ainda precisa investigar muito sobre esses artistas dessa geração, né? Acho que só um detalhe interessante, tudo que eu estou dizendo a vocês eu vou acabar dizendo. Poderia ter sido lá. Mas assim, nos anos 80 teve uma exposição aqui chamada a primeira exposição de instalações e performance, né? Em 96, ou 86, né? Isso é muito interessante, porque as instalações e as performances era algo que ainda estava se assentando no país. Até esse termo, instalação, não era um termo, né? E é uma exposição esquecida que está aí, a gente não sabe, né? Precisaria pesquisar. Acho que está começando a haver um interesse, teve uma monografia de especialização de um aluno do Caio, Daniel, que ele vai fazer sobre o grupo Fratura Exposta. O BNB fez a exposição em 2008 sobre o grupo Aranha, né? Então, essas que agora vocês estão vindo, né, com essa proposta. E esse diálogo com a cena nacional é muito bom. Acho que vai abrir novos espaços aí para a gente pensar.